12 que vamos ler essa manhã. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Acharam? Vamos ler. Diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força, vou repetir, porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão diante de ti. Vou ler de novo. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer. Porém, os nossos olhos estão diante de ti. Você diz amém? Se puder aplaudir o Senhor, faça isso essa manhã. O capítulo 20 de 2 Crônicas, no seu primeiro versículo, ele começa com uma frase chamada depois disso. Para a gente entender o capítulo que nós lemos, ou o texto que nós lemos, nós temos que entender o que aconteceu antes. Se o versículo 20, o capítulo 20, no versículo 1, fala depois disso, o que é isto? Então a gente tem que ler o que aconteceu anteriormente. E quando a gente lê os textos anteriores, eu chego no capítulo 17, aonde Deus vai chamar, aonde Deus vai confirmar a chamada de um rei chamado Josafá, que começou a reinar com 35 anos em Judá. E a Bíblia diz que havia algumas peculiaridades na vida de Josafá. No versículo 3 do capítulo 17, a Bíblia fala que o Senhor foi com Josafá, porque ele andou nos primeiros, isso aqui é fantástico, ele andou nos primeiros caminhos do seu pai Davi. Quando Deus chama Josafá, a primeira observação que Deus faz sobre Josafá é que Josafá andou nos primeiros caminhos de Davi. Por que nos primeiros caminhos de Davi? Porque nos primeiros caminhos de Davi, Davi não começou num trono, Davi começou num pasto. Davi não começou de cima, Davi começou por baixo. Nos primeiros anos do reinado de Davi, ou da vida de Davi, Davi tinha algo chamado humildade. Davi ainda não tinha nome, e se não tinha nome, possivelmente não tinha fama. Então a fama de Davi atrapalhou ele no segundo, quando ele já estava no reinado. E Deus, quando chamou Josafá, a primeira coisa que Deus observa é que ele não anda já na fama, ele não está lá em cima, muito pelo contrário, ele está trilhando um caminho de humildade. Segundo, nos primeiros caminhos, ou nos primeiros anos do rei de Davi, Davi está prestando serviço. Observa que quando Samuel desce à casa de Jessé, quando depois de passados todos os filhos de Jessé, a Bíblia diz que Samuel, o profeta, ele vai perguntar: acabaram-se os seus filhos? Qual que é a resposta de Jessé para Samuel? Falta o menor. E onde ele está? Está no campo apacentando as ovelhas, ou seja, ele está no serviço, ele está no trabalho. Terceira coisa que eu observo é que quando Deus chama Josafá e percebe e orienta ou traz, essa observação que ele seguia os primeiros anos de Davi, a terceira coisa é que Josafá, ou que Davi, tinha um coração voltado para Deus. Quando se chega no palácio, o coração se volta para a fama. No palácio, Davi viu Betseba, mas lá embaixo, nos primeiros anos, ele tinha contato com ovelha. O contato de Davi no palácio era
olhar para Betseba. Nos primeiros anos era o contato com a ovelha. Nos primeiros anos de Davi, ele preservava a ovelha a ponto de defendê-la. Lembra quando ele disse, quando ele foi dar testemunho para Saul, o que ele falou? Ele falou assim, ó, eu defendi as minhas ovelhas do leão e do urso. Ele defendia a ovelha. Agora os anos se passam e Davi está lá no trono, e em vez de defender a ovelha, ele manda Urias na frente da batalha para morrer. E Deus está alertando, e Deus está observando Josafá, e já falando para ele, ei, contenha-se, que você ande nos primeiros anos, como Davi nos seus primeiros anos, e não procure Baalins. Sabe o que Deus estava falando com Josafá? Não se misture, ou não se volte o seu coração para a idolatria. Quando Deus chamou Josafá, ainda no capítulo 17, o Senhor confirma o reino nas mãos de Josafá. Deus confiou o reinado de Judá nas mãos de Josafá. No versículo 6, a Bíblia diz que Deus fez Josafá tornou-se Josafá um homem ousado de coração. Aleluia. Presta atenção, que quando você recebe a presença de Deus, a confirmação de um ministério, a Bíblia diz que ele se tornou um homem ousado. Ele tinha o quê? Um espírito de ousadia. Ele se torna um homem ousado, e ele começa a seguir os caminhos do Senhor, e retirou os posterídolos de Judá. No capítulo agora 18, a Bíblia diz que Judá, ou Josafá, ele cultiva, ele continua, ele consulta a Deus. Presta atenção, todos nós que queremos ou que estamos na presença de Deus, nós temos por objetivo, nós temos por princípio estar diante de Deus. Seguir a Deus não é simplesmente professar com a boca, é estar nos princípios do Senhor. Capítulo 18 vai falar que Josafá consultava ao Senhor, e nós chegamos agora no capítulo 19, e aqui é lindo para você observar. Josafá agora começa a estabelecer seus reis, ele começa a dar diretrizes, ele começa a organização do seu império, ele começa a organização do seu reinado, ele começa a fazer e a falar para o povo, ele começa a fazer uma limpeza, ele começa a ensinar sobre o que é serviço, ele começa a ensinar ao povo a abandonar a idolatria, ele começa a ensinar o povo a honrar a casa de Deus, e tudo isso era bom. Mas tudo que você faz de bom, tudo que você faz diante de Deus, o diabo não vai lhe aplaudir. Tudo que você se propõe a fazer diante do Senhor, o inimigo não vai te aplaudir, muito pelo contrário, ele vai investir contra a sua vida. E aqui chegamos no capítulo 20, porque o capítulo 20 vai dizer assim, ó, depois disso, depois de todas essas coisas que eu vos falei, andar nos primeiros caminhos de Davi, tirar os Baalins, colocar em ordem a casa do Senhor, fazer o povo se voltar para Deus. Depois de tudo isso, se levantaram 3 exércitos contra Judá. Presta atenção, se levantaram-se 3 exércitos contra Judá. O versículo 1 vai dizer, e depois disso os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, e supostamente lá na frente vai vir os filhos de Edom, os edomitas. Todos os 3 nações vieram com ímpeto, olha para mim, vieram com ímpeto para destruir Judá. Vieram com ímpeto, a ideia era entrar e destruir Judá. Presta atenção, você já reparou que quanto mais você está fervoroso na presença de Deus, mais o inimigo se levanta?
Você já reparou que quanto mais você está firme na presença de Deus, mais as coisas pioram? Você já reparou que quanto mais você jejuma, quanto mais você ora, quanto mais você ouve, quanto mais você prega, quanto mais você santifica, mais o inimigo fica furioso contra a sua vida e vem com ímpeto para tentar destruir você? Eu gosto porque a Bíblia diz que os nossos inimigos, ou o inimigo da nossa alma, ele vem para matar, roubar e destruir. Mas eu gosto quando a Bíblia fala que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Aleluia. Vieram contra Josafá, vieram contra Judá, 3 grandes exércitos poderosos. E quando Josafá fica sabendo disso, preste atenção, eu disse a você que quando ele recebe a incumbência de reinar, quando Deus confirma o seu reinado, ele teve um quê? Um espírito de ousadia. Mas agora quando o inimigo vem, no versículo de número 3, vai dizer assim: então Josafá teve medo. Tem inimigo que vem, tem provações que vêm, que nos causam pavor, que nos causam medo. Por mais que você entende que nesse momento você tem que se levantar, parece, e eu disse parece, que o inimigo é mais forte do que nós. Parece que o inimigo é mais poderoso do que nós, mas eu disse só parece. O inimigo só parece mais poderoso. Josafá teve medo. Só que o medo que Josafá teve durou pouco tempo. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, e Josafá teve medo e logo foi orar. Oh irmão, você já reparou que quando a luta ela venha, você sabe para onde você vai recorrer? Você já reparou que quando a luta é travada, você sabe aonde você tem que ir? Aí você vai para a oração, você vai para a prática da oração. E o que é a oração? A oração é o ato de falar com Deus, a oração é o princípio de falar com Deus. E quando você bate o joelho para falar com Deus, dentro do quarto, quando você fecha a porta e fala com Deus, Deus está te ouvindo no secreto. Mas não se assuste quando Ele for te recompensar, quando Ele for, aleluia, te exaltar, Ele te exaltará publicamente. Você ora no secreto, mas a exaltação ela vem a público. Eles foram orar. Fala para o seu irmão assim, uma cutucada, se não pode pôr a mão, dá uma cutucada nele na costela, na sua, dá uma cutucada assim e fala: ei, oração resolve. Ele foi orar ao Senhor. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente prefere despejar no Facebook um monte de coisa que a gente está sentindo. A gente prefere despejar no Instagram, ou às vezes a gente prefere contar para um, contar para outro, contar para outro, na esperança que venha a nossa resposta, ou que alguém traga a solução. Deixa eu te dizer uma coisa: quando você conta para Deus, a solução venha. Quando você fala para Deus, a solução desce, aleluia. Mas tem aqueles que vai dizer assim: pastor Vinícius, para que eu vou contar para Deus se Ele é onisciente, se Ele é onipresente, se Ele é onipotente, de tudo Ele sabe, tudo Ele faz, tudo Ele é, então Ele já sabe do que eu estou passando. Irmão, eu sei que Ele sabe do que você está passando, eu sei que Ele sabe. Mas a questão é que Deus quer colocar você no cenário do milagre. Vou repetir: Deus quer colocar você no cenário do milagre. Deus precisava de Moisés para abrir o mar vermelho? Vou repetir: Deus precisava de Moisés para abrir o mar vermelho? Não. Quando Moisés se depara de frente ao mar Gerá, o que acontece? Ele vai recorrer a Deus. E aqui é um adendo: tem momento que não é hora de orar, é hora de agir. Dá um toque no seu vizinho e fala para ele: tem momento que não é para orar, é para agir.
Como assim, pastor? É porque quando Moisés deixa o povo aqui e vai clamar, a pergunta é de Deus a Moisés: Moisés, por que você está clamando a mim? Não é hora de orar. Senhor, dá uma olhada no cenário, dá uma olhada nesse povo. Faraó está vindo, tem duna e rocha. Olha para a cara desse povo, está tudo cansado, tem velhos. O Senhor nos trouxe para cá, o que fazer? Aí Deus vai e fala assim: Moisés, pega o que está na sua mão e estende a vara. Aleluia, estende a vara. Não precisava de Moisés ali, mas Deus colocou ele ali para mostrar e exaltar aquele que ora. Escute o que eu vou te dizer: quando Moisés estende a mão, aleluia, o braço de Deus se movimenta. Isaías diz que Deus prende os ventos na palma da sua mão, e quando Deus abre a mão, o vento sopra e divide as águas em duas partes, como no dia em que Israel atravessou o Mar Vermelho. Quando Deus movimentou o braço, as águas dividiram, o povo passou. Preste atenção, as águas não dividiram daqui para lá. Moisés toca aqui, mas a água divide de lá para cá. Sabe o que é? É Deus falando: só faz o que eu digo, o resto deixa que eu faço. Quando o povo atravessa o Mar Vermelho, do outro lado, em terra seca, Miriam não aguenta, pega a bateria, sai tocando, cantando e dizendo: o Senhor gloriosamente triunfou, derrubou o Faraó, seus cavalos e cavaleiros. Louvado seja Deus. Aleluia. Por que orar, irmão? Lembra de Davi? Davi chega e ouve: não há Deus em Israel, não há homem em Israel. Ele fala assim: eu vou lutar contra esse filisteu. Quando ele pega a pedra, você conhece a história, ele joga. Quem toma uma pedrada na testa, irmão, cai para trás. Quando Davi joga a pedra, era só Davi fazer. O que Deus está falando para você é isso: é só você fazer a sua parte, o resto é Deus. Ei, quando Davi joga a pedra, quando bate, o gigante cai para onde? Para frente. Era como se Deus falasse assim: Davi, só faz a sua parte, joga a pedra. Quando ele joga a pedra, o próprio Deus olha, o gigante bate na testa dele, ele cai, e ele cai, aleluia. E quando ele cai, Davi vem, pega a espada, arranca e levanta a cabeça. Sabe o que Deus estava fazendo ali? Deus queria mostrar para Israel quem era Davi. Deixa eu te dizer uma coisa: a sua oração e o seu milagre é para mostrar, aleluia, para as pessoas o tamanho do Deus que você serve. Aleluia! Eles foram orar. Fala com seu irmão: orar. E a Bíblia diz que eles jejuaram. Além da oração, jejum. Sabe o que é o jejum? Quebrantamento. Deus não responde a espírito de altivez. Eles foram se quebrantar, se fragmentar, se diminuir. Eles foram assumir que não podiam contra o exército que estava vindo contra eles. E o que eles fizeram? Eles vão nos diminuir, porque reconhecemos que não temos peito para encará-los, não temos força para encará-los, mas temos um Deus que pode resolver o problema. Então eu quebranto o meu coração, então eu quebranto a minha alma e deixo Deus operar um milagre na minha vida. A terceira coisa, sabe o que eu vejo? Eles foram pedir socorro a Deus. Sabe qual que é o problema? A gente não abre a boca para pedir socorro, a gente não abre a boca para pedir ajuda, a gente quer sofrer calado, ou a gente quer compartilhar com as pessoas erradas. E eles foram pedir socorro a Deus. O salmista, no Salmo 121, presta atenção nisso. Logo quando Samuel morre, Davi fica sabendo que Samuel morreu. Vem na casa de Samuel, porque eles enterraram Samuel na própria casa. Vieram à casa de Samuel. Quando Davi chega lá para despedir do seu único amigo, o homem que trazia a direção, o direcionamento de Deus para ele, e agora está morto. Aí agora Davi vem, e quando ele está velando Samuel, ele fica sabendo que Saul ficou sabendo que ele estava na casa de Samuel. Então Saul vem para matar Davi. Davi então foge. No capítulo 25, Davi foge
E Davi agora está sem ele, sem beira, andando no meio de um caminho, junto com algumas pessoas. Aí de repente ele vai se assentar e vai olhar para os montes. E sabe o que ele vai salmodiar? Ele vai olhar e vai dizer: eu elevo os olhos para os montes. Entenda isso, elevo os olhos para os montes. E a pergunta que eu faço é: de onde me virá o socorro? A ideia é que nós temos que a resposta ou o socorro, ele vem do monte. Mas quando Davi está dizendo eu elevo os olhos para os montes, sabe quem que ele estava vendo lá? Os profetas de Baal, as pessoas que criam em Baal, porque Baal respondia no monte. Lembra de Elias? O Baal respondeu no monte. E quando Davi está olhando, ele está vendo só profetas de Baal, ele está vendo só adoradores de Baal, porque ele sabia que Baal respondia no monte. E quando ele está olhando, ele está esperando uma resposta, ele está à busca de uma resposta. E ele diz: eu elevo os olhos, eu estou vindo lá, e eu pergunto: de onde me virá a resposta, o meu socorro? De onde virá a minha ajuda? E o gostoso é que no versículo abaixo ele mesmo vai responder para ele: o meu socorro não vem de monte, o meu socorro não vem de Baal, o meu socorro não vem dos profetas, o meu socorro ele vem do Senhor, que criou o céu, que criou a terra, que criou o monte, que me criou. Aleluia, aleluia. Primeiro, medo. Segundo, oração. Terceiro, jejum, quebrantamento. Quarto, pedir socorro. Quinto, e aqui entra você. Josafá conclama a congregação, toda a congregação. Preste atenção no que eu vou te dizer. Está na Bíblia. Ele vai dizer: toda a congregação, homens, mulheres, idosos, filhos e filhos dos filhos. Sabe o que é isso? Bebê. Até as crianças de colo tiveram que orar. Aleluia. Irmão, não tem ninguém no mundo que vence uma igreja unida. Não tem ninguém no mundo que vence uma igreja com propósito. Não tem ninguém no mundo que vence um crente, uma igreja que está sendo direcionado. Josafá conclama a nação e fala: ei, todo o povo aqui no meio. Todo o povo desce para a oração. E ele se coloca no meio, porque ele era o rei. Ele era o sacerdote. Quando o pastor Vinícius falar toda a congregação reunida, venha. Porque Deus tem uma bênção para quem reúne na congregação. E eu vou te mostrar, Deus tem uma bênção quando se reúne na congregação. Toda a congregação, pastor, estava reunida no meio. E o sacerdote, o rei na casa, agora o senhor como sacerdote, se colocou diante, se coloca diante do povo. Do versículo 5 em diante, versículo 6 em diante, você vai ver, vai ouvir a narrativa, capítulo 20, versículo 6, a narrativa da oração de Josafá. Ele começa dizendo: Senhor Deus dos nossos pais. Ele começa a lembrar o passado, porque se você quer receber bênçãos agora no presente, começa a lembrar do Deus que já te abençoou no passado. Porque às vezes a gente está no presente, a gente está dizendo: Deus esqueceu de mim, mas você esquece que Deus no passado já te abençoou, e que Ele não mudou, e que jamais mudará, e que a promessa está de pé. E ele começa: Deus dos nossos pais, porventura tu não és Deus? Não és tu que dominas sobre isso, sobre aquilo, sobre a terra, sobre o céu, sobre os reinos? Na tua mão está a força, o poder. E ele começa a atribuir o poder a Deus. E a tua mão está a força, está o poder, e não há quem possa resistir à tua mão. E ele continua orando até o versículo 12. E no versículo 12, olha só a voz de Josafá diante da congregação. Ele já orou, ele já quebrantou, ele já pediu socorro, ele já pediu ajuda, ele já congregou o povo, ele já reuniu a congregação. Mas agora no versículo 12 ele vai dizer: Deus, acaso tu não trarás julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. Ele assume uma dependência.
Em nós não há força para resistirmos esta multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer. Você já viveu isso, irmão? Você vem na igreja, você ora, você jejuma, você busca, você congrega, você ouve, você é fiel, mas você está vivendo um momento que você não sabe o que faz. Qual decisão que eu vou tomar? Qual é a direção que eu vou assumir? O que eu vou fazer? Pastor é mestre de viver isso. A gente prega, a gente ora, a gente clama, a gente abençoa, né? Coloca a mão, mas quando estiver com a gente fala: Deus, o que eu vou arrumar? O que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Aí sabe o que Josafá vai fazer na oração? Olha o que vai falar na oração: não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos ainda estão diante de ti. Sabe o que é isso? Eu não sei o que fazer, mas o meu foco ainda é Cristo. Eu não sei o que fazer, mas o meu foco ainda é Jesus. Aleluia. Sabe qual que é o nosso problema? Deixa eu te falar, sabe qual que é o nosso problema, queridão? É que a gente, quando recebe a bênção, Deus é bom, é lindo, é maravilhoso, glória a Deus, Jesus lindo. Mas quando vem a prova, a gente esquece o que aconteceu antes, e a gente começa a viver algo que começa a questionar, ser questionável na nossa mente sobre Cristo, sobre Deus, sobre Jesus. Aconteceu isso com Marta e Maria. Presta atenção. Aconteceu isso com Marta e Maria. Presta atenção no que aconteceu. Marta fica sabendo que Lázaro está doente e manda a resposta, manda o recado para Jesus: Lázaro, aquele que tu ama, está doente. Jesus fica parado. Jesus fica parado. Aí volta. Aí os discípulos estão com Jesus. Jesus fala assim, 4 dias depois, ele fala assim: ei, está na hora de voltar para Betânia. Fazer o que em Betânia? Se as pessoas querem te matar lá em Betânia, o que você vai fazer lá? Aí Jesus fala assim: ó, Lázaro, nosso amigo, está dormindo. Aí fala assim: está dormindo, daqui a pouco ele acorda. Aí Jesus, para facilitar a vida dos discípulos, falou assim: não, Lázaro está morto. Aí eles falaram assim: não, mas se está morto, irmão, é bom que já enterrou, tá bom. Não, vamos voltar. Aí quando Jesus está chegando em Betânia, Marta vem ao encontro de Jesus. Presta atenção. A história diz que alguns estudiosos falam que Marta era a mulher mais influente da aldeia. Quando Marta se aproxima, quando Jesus está passando e alguém fala para Marta: Jesus está na porta da cidade, Marta vem correndo. E quando ela vem correndo, ela olha para Jesus e ela está dizendo para Jesus: irmão, presta atenção, receber na porta da cidade não é sinal de ser bem-vindo, não, muito pelo contrário, é sinal, você não é mais necessário aqui. Quando eu te mandei a notícia, você não veio, já tem 4 dias que está morto, o que você vai fazer aqui? Quando Marta recebe Jesus, aí Jesus fala para Marta: Marta, ei, eu vim ver Lázaro. Aí Marta fala assim: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus vai tentar animar Marta e fala assim: Marta, ei Marta, seu irmão vai ressuscitar. E ela vai dizer o quê? Eu não quero, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, mas eu não queria no último dia, eu queria agora. Aí Jesus viu que não dava para conversar com Marta, manda chamar Maria. Quando alguém chega no ouvido de Maria, fala: Jesus está lá na porta da cidade. Se você ler o versículo 30 do capítulo 11 de João, você vai ver que quando alguém fala no ouvido de Maria, Maria se levanta e vai ao encontro de Jesus. Aleluia. Aí sabe o que acontece? Quando Maria chega diante de Jesus, ela vai falar a mesma coisa. Ela vai dizer a mesma coisa: se tu estivesses aqui, meu irmão, não teria morrido. Então qual é a diferença? A diferença é que o texto diz que Maria, prostrando-se, olhou para Jesus e disse: se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe o que ela queria dizer para Jesus? Ei, meu irmão morreu, mas nada muda o que eu penso sobre ti. Ela fez o contrário de Marta. Ei, irmão, talvez a luta que você passa hoje está tentando mudar o seu pensamento sobre Jesus. Ele não mudou, ele é o mesmo, ele opera maravilha, ele faz milagre, ele te ouve, aleluia, ele te toca esta manhã. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão diante de ti. Versículo 13: e todo Judá estava de pé diante do Senhor.
como as crianças, as mulheres e os seus filhos, de colo, de pé, diante do Senhor. E eu vou terminar falando para você o seguinte, presta atenção. Num relacionamento onde um só fala é monólogo, quando dois falam, diálogo. Relacionamento com Deus, você fala, mas quando você cala, é a hora de Deus falar. É a hora de Deus falar. E sabe o que acontece? Irmão, isso aqui é fantástico. Eu li isso esses dias, eu fiquei apaixonado. Presta atenção. Quando o povo falou, não sei o que fazer, mas eu ainda confio em ti, os olhos estão no Senhor. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que o Espírito, presta atenção nisso, versículo 14, então veio o Espírito do Senhor no meio, de onde? Da congregação. O Espírito do Senhor desceu no meio da congregação e falou: ouvi todo Israel. O Espírito do Senhor, presta atenção nisso aqui, pega rápido. O Espírito do Senhor desceu sobre um levita chamado Jaziel. Não veio sobre profeta, não veio sobre sacerdote, não veio sobre o rei, mas veio sobre um levita. Sabe o que eu aprendo? O mais propício aqui era Deus usar um profeta para falar com o povo, porque o profeta tinha a incumbência de trazer o recado de Deus e entregar ao povo. Mas Deus não trabalha como a gente entende, ou como a gente quer que Ele trabalha. Ele usa o pequeno, mas Ele usa o grande. Ele usa o anônimo, mas Ele usa o famosinho também. Presta atenção. E o Espírito do Senhor desceu sobre um levita no meio da congregação, por nome de Jaziel, e ele disse: dai ouvido a todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que diz o Senhor, segura essa, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Quando o inimigo se levanta e você orou, quebrantou, pediu socorro e continua olhando, a peleja deixa de ser sua, ela passa a ser de Deus. E só, olha só para você ver qual que era a estratégia de Deus, irmãos, Deus é lindo. Olha a estratégia de Deus para vencer a batalha. Amanhã descereis contra ele. Os caras estavam com medo, pastor Vinícius, porque era 3 exércitos contra 1. Exército dos amonitas, dos edomitas, dos mitas lá. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles estavam do outro lado do Mar Morto e já estava acampado, vindo, presta atenção, eles estavam vindo, quase chegando, já estavam no território de Judá. Presta atenção, seu inimigo não vem de fora não, tá? Ele vai começar de dentro. Eles estavam aqui, ó, já estava dentro de Judá, só faltava subir, e o povo do lado de cá com medo. Aí Deus vem e fala assim: ei, vocês não vão esperar eles virem, vocês vão descer até lá. Como entender isso, irmão? Se o povo está com medo de um grande exército, Deus vem e fala assim: ei, vocês vão descer lá. Sabe por que eu aprendo aqui? Ei, Deus não te deu espírito de covardia. Em nenhuma palavra, em nenhuma batalha Deus recuou, sempre avançou, sempre foi para cima. O problema é que a gente vê um gigante e acovarda. Deus está falando, irmão, se está com medo, vai com medo mesmo. Se está, aleluia, chorando, vai chorando mesmo. A ordem do Senhor era essa: vocês vão descer contra eles. Eles vão vir pela ladeira e vocês vão encontrá-los no meio. Eles vão subir e vocês vão encontrá-los no meio. Senhor, qual arma que vou levar? Neste encontro, versículo 17: não tereis que pelejar. Só o pastor entendeu. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição. Tomai posição. Olha só, a estratégia de Deus para o povo: tomai posição, ficai parados. Tomai posição e ficai parados. Vocês vão descer, quando chegar no meio vocês param. Chega.
Porque quem luta não é você, é Deus. Ah, irmão, você não entendeu? Quem luta não é você, é Deus. Olha, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã vocês sairão ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aí sabe o que fez? O rei Josafá postou com o rosto em terra. Aí agora conclamou o povo e tal. Pela manhã, versículo 20, pela manhã cedo, levantaram e saíram do deserto. E ao saíram, colocaram Josafá, o povo, e colocaram os levitas na frente. Olha a ordem de Josafá para o povo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E falou para todo o povo: os levitas, os cantores vão na frente cantando, e nós atrás dos cantores, atrás dos levitas. E eles foram cantando, entoando louvores, tocando harpa, tocando trombeta, e eles descendo ao encontro do exército inimigo, que tinha arma, tinha escudo, preparação da guerra. Eles subindo e o povo aqui descendo. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegaram no meio, cantando e tocando, e olharam para baixo, pastor, Deus colocou um espírito de confusão na vida dos moabitas, dos edomitas, e eles começaram a brigar entre si, e se matarem entre si. Os inimigos foram confundidos, e os mesmos começaram a brigar e a matar entre si. Quando o povo cantando olhou, só tinha cadáver morto, só tinha pessoas mortas. Olharam para trás, adoraram ao Senhor, o seu inimigo cairá por terra. Aleluia! Olharam e desceram, e a Bíblia diz que agora, quando eles viram todos mortos, eles descem com ímpeto, e quando chegaram lá, diante dos mortos, a Bíblia vai dizer, irmão, eu tenho que ler para você, olha só o que a Bíblia vai dizer, aleluia: tendo já chegado no alto, olhou para o deserto, e procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riqueza, abundância, objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam carregar. 3 dias saqueando o despojo do inimigo. Aleluia! Deus deu o livramento, e além do livramento, Deus deu riqueza, provisão, prosperidade. 3 dias saqueando o despojo do inimigo. Aleluia! E escute o versículo 28: vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas, para a casa do Senhor. Voltaram para onde? Para onde voltaram? Para a casa do Senhor. E veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela época ou daquela terra, quando ouviram falar que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque o Senhor lhe deu repouso. Aleluia! Os outros povos ouviram falar das vitórias de Deus sobre a vida de Judá, do reinado de Josafá, e eles tiveram medo. Aleluia! Essa noite é a noite de você vencer. Estou pegando para crente. Essa noite, essa manhã, entendi, você não respondeu porque era manhã, você queria, eu falei noite. Esta manhã é manhã de você sair daqui vitorioso. Quem sabe a estratégia de Deus para você é lutar. Quem sabe a estratégia de Deus para você é não desistir. Quem sabe a estratégia de Deus para você é orar para ter a vitória. Quem sabe a estratégia de Deus para você é você se quebrantar, descer, humilhar. Quem sabe a estratégia de Deus para você hoje é cantar. Você só murmura, troca isso aí, começa a cantar. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende
estende a tua mão, é a hora de vencer. Então, oh glória, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Você pode ficar de pé e cantar. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre a porta para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Com a mão para o céu, oremos ao Senhor. Espírito Santo de Deus, esta manhã eu coloco o teu povo na tua presença. Ó Senhor, eu não sei a batalha que essa pessoa está enfrentando, eu não sei a guerra que essa pessoa está enfrentando, mas eu sei em quem ela pode recorrer, eu sei em quem ela pode confiar. Meu Deus, por mais que os nossos inimigos, ó Senhor, se levantem contra a nossa vida, nós temos um Deus, eu repito isso, nós temos um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Espírito Santo, a partir desta manhã, esta pessoa vai vencer, vai guerrear. Ó Senhor, dê estratégias para ela aprender a lutar, para ele ou ela aprender, Senhor, a viver uma vida de experiência e de milagre. Eu oro, eu profetizo sobre a vida de cada homem e de cada mulher aqui esta manhã. Espírito de Deus, os abençoe em nome de Jesus. Ah, irmão, só um toquezinho especial no seu irmão. Fala para ele: seja vitorioso esta manhã. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando. Glória a Jesus, irmãos, palavra gloriosa.